Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a um episódio do Ministério Jovem, com o programa Juventude em Cristo. Esse é o grupo jovem, essa é a líder Tamires, Tiffany, Stephanie, Isaac e eu sou o Luan. Então, sem mais delongas, vamos para o tema. É preciso viver a Bíblia e ser exatamente o que ela diz. É um tema bastante abrangente, a gente pode pular de capítulos em capítulos na Bíblia, podendo trazer exemplos, mas a gente vai focar em alguns aqui que são bastante pertinentes. A gente vai poder trocar essa ideia para firmar esse pensamento na nossa mente, não é isso? Então vamos começar com está escrito. Em Mateus 4:4, Mateus 4:7, Mateus 4:10, Jesus fala, está escrito. Então, ele sempre carregou isso com ele para tudo que ele fosse resolver, ele usava como base a Bíblia. Então, pensando nisso, a gente abre lá em Josué 1:8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Que tem dizendo: não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter clareza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Talvez seja diferente, é bem provável, porque essa tradução aqui é uma outra, mas a base é a mesma. Medita nela de dia e de noite, para que possa prosperar seu caminho. Medita no livro da vida e não se canse disso. Então, como que a gente vai viver a Bíblia? Isso é exatamente como diz, meditando na palavra e usando como guia, conhecendo cada vez mais, para a gente poder guardar a palavra nos nossos corações, para cada passo que a gente vá dar, a gente possa ter uma espécie de manual, para os nossos caminhos. No caso aqui, como Jesus fez com Satanás lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por toda a situação que a gente passa, a gente tem alguma coisa na Bíblia para poder ter esse fundamento. Até porque a Bíblia é um manual escrito há tanto tempo atrás e tem todas as coisas que ainda vão acontecer. Então não tem essa historinha de essa situação nunca vi nada parecido. Com certeza que tem na Bíblia. Uma das situações parecidas é uma história que tem de um rapaz. Ele era de madrugada, estava dirigindo, e no meio do caminho, no meio do nada, ele vai e o carro quebra. Aí quando ele vai ver, não tem outro pneu, né? O pneu furou. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, não consegue. Quando vê lá no fundo, vê uma luz, ele pensa, deve ser uma casa. Então eu vou. Aí ele foi no caminho, no meio do caminho, ele está indo pensando, e se não tiver ninguém em casa, esse caminho que eu vou dar, vai fazer o quê? Aí continua indo. E se chegar lá e eles me tratarem mal? Continua indo. E se eu chegar e eles me tratarem bem, mas não tiverem nada? E foi indo, foi pensando em milhares de coisas, milhares de situações, positivas ou negativas, mais negativas ainda. Quando chega na porta, ele bate. Quando o pessoal abre, antes mesmo do pessoal falar uma coisa, ele fala, olha, quer saber? Não precisa mais não. E dá meia volta e volta. O que é que isso quer dizer? Às vezes a gente está tão... Os nossos pensamentos ficam quietos, a gente vai falar disso mais tarde. A gente acaba externalizando algo com base no que ainda não aconteceu. Aí como que eu vou poder viver a Bíblia? Isso é exatamente da forma que ela diz. Lembrando da palavra, em Tiago 1,19 diz algo interessante sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Dizendo: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Seja tardio a se irar, tardio a falar, mas pronto a ouvir. Então, com uma situação sobre essa, que a gente está sempre passando por um estresse, algum motivo que vem tirar a gente por sério, quando a gente tem a Bíblia cravada no nosso coração, a gente guarda a palavra com a gente já sabe que a ira não opera a justiça de Deus, que é o que diz no versículo 20 aqui. A ira humana não produz a justiça de Deus. Então, a gente sabe que não importa o que a gente tente fazer, se a gente guardou a palavra em nosso coração, a gente vai poder trilhar um caminho com base em algo que é as nossas instruções de vida, principalmente em Cristo. Então, o fato que a gente tem que carregar isso, lembrar sempre de sempre tem uma situação, guardar a palavra conosco,
para que a gente possa ser conduzido e, como dizem em 1 Josué 1, assim prosperarás o teu caminho. Então, um exemplo disso, né, que você está dizendo aí, está no livro de Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que está bem relacionado aí, né, com o que você falou sobre a questão das adversidades, dos momentos de necessidade, que você precisa, mais do que qualquer coisa, né, fincar o teu coração na palavra. E lá diz o seguinte: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Na tradução de algumas pessoas talvez vai aparecer assim, quanto mais sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque é justamente isso. A partir do momento que você tem uma relação com Deus, a partir do momento que você tem ali o que Deus ele fala, né, do que ele renova ali sempre na sua palavra, passar por esse momento de necessidade vai ser tipo como se você nunca tivesse passado por eles, porque você vai estar em outra vibe, assim, né? E aí fica mais tranquilo sobreviver esse tipo de coisa. Com certeza. Então, a situação atual que a gente está passando, o coronavírus. Lá em Marcos 2, vamos lá em Marcos 2,17, por favor. Vamos lá, só para a gente fundamentar aqui o que eu vou falar. Marcos 2,17. Sim. A situação atual que a gente passa, que a gente está passando, que o mundo inteiro está passando sobre o coronavírus, isso mostra o quanto a gente necessita da palavra do Senhor. Porque a gente tem a instrução carnal, que é o português, a matemática, que a gente vai para a escola para aprender a conviver com os seres humanos aqui na Terra, mas para a gente sobressair no mundo sobrenatural, a gente precisa da instrução da Bíblia. E aqui Deus deixa bem claro. Aqui em Marcos 2,17 fala: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então aqui ele fala que assim atualmente como a gente está passando pelo corona, hoje quem necessita são os doentes, os que estão contraindo o vírus. E não que estão sãos. A gente que hoje não contraiu o vírus, a gente não está precisando ir ao médico para se consultar. Assim também é a palavra do Senhor. Aqueles que já entendem vão se lapidar todos os dias através da palavra. Mas aqueles que não conhecem precisam desse instrumento dia e noite, não só de lapidação, mas sim de conhecimento, porque quanto mais o busca, mais ele se revela. Então, a gente vê aqui situações hoje atual que a gente vê no coronavírus, na vida, que para a gente aprender a conviver com seres humanos hoje, a gente precisa do básico. Para a vida a gente nasce, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende tudo. Isso é um ensinamento básico. Depois a gente vai para a escola, onde a gente vai aprender a matemática, o português, para a gente aprender a ser algo, ter uma profissão na vida, saber falar, saber entrar e sair dos lugares. E para a gente elevar o nosso nível, a gente vai para o espiritual, onde a gente tem um conhecimento maior, onde a gente usa a nossa fé para poder se ressair diante do mundo. Porque o mundo oferece muitas coisas, e não são ruins não, são coisas boas. Porém, para os nossos olhos, se torna sim um perigo para quem quer seguir ao Senhor. Realmente. E com base nisso, né, as adversidades, às vezes a gente pensa que, como é que eu posso dizer? Como se a gente não precisasse, porque a gente tem nosso entendimento, então a gente vai agir com base naquilo que a gente tem. Quando a gente guarda a palavra em nosso coração, qualquer situação, como o Guilherme estava falando agora, qualquer situação parece que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe como lidar. Porque se fala sobre isso, a gente tem Tiago, se fala sobre perdão, a gente tem várias passagens falando sobre perdão. Então a gente passa por uma situação que a gente acha que não tem saída, que alguém falou tal coisa, a gente fala, não merece não, eu vou agir de tal forma porque fez isso, eu não quero dar o luxo de largar esse orgulho, eu vou ser orgulhoso e não vou perdoar não. A gente viu várias situações que Jesus mesmo passou, que teve uma história que ele, não lembro onde é que está direito,
Mas ele fala com o rapaz e o rapaz mente na cara dele. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Pensa, o cara mentiu na cara de Jesus, Jesus sabendo, Jesus amou aquela pessoa que estava mentindo. Então um exemplo que a gente tem que seguir, a gente tem Jesus aqui fazendo todas essas obras, agindo com perdão, agindo em situações que a gente se estressaria facilmente, como várias vezes que interromperam o culto de Jesus com alguma coisa para acusar, como a mulher que tinha sido pega no ato do adultério, que jogou ela lá no meio. Imagina tá Jesus lá pregando, aí o pessoal chega, e aí, o que é que você diz? Joga ela lá, ela estava sem roupa. Imagina a situação, devia ter criança, idoso lá na hora, e os caras no meio assim jogam. Então, um dos exemplos que a gente tem é exatamente aquele, o maior exemplo de todos, que é Jesus. Então, quando a gente guarda a palavra no nosso coração, a gente sabe que a gente tem esse exemplo maior a seguir, e tem várias partículas da Bíblia para falar sobre todos os assuntos que a gente pode passar, tudo aquilo que vai nos moldar como nosso caráter. A gente guarda a palavra no nosso coração, então a gente pode externalizar isso de que forma? Seguindo um exemplo maior, que é Jesus. Pegando o gancho do que ela falou aí sobre os coronavírus, todas as diversidades que a gente está passando, que a gente passa, né? No Salmo 119 fala que guarde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tanto é porque, tipo assim, lá em Tessalonicenses também fala que a tudo dai graças, que é a vontade do Senhor para conosco. Então, se a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, a gente sabe que todas as coisas que acontecem com a gente, com a nossa família, com o mundo, é a vontade de Deus. Então, a gente tem que esperar no Senhor e ver o que é melhor, que Ele tem de melhor pra gente, porque é sempre o melhor que Ele quer pra gente. E não ficar resmungando ou murmurando, igual o povo, né, no deserto fez. Deus tirou o povo da escravidão, levou para o deserto para ter a terra prometida. Eles ainda murmuraram, falando que era melhor ser escravo do que ser livre. Então, né? E realmente, viu? Na Bíblia também fala que o que procede por ímpio procede por justo. Então ele já fala que não é só porque a gente está dentro da igreja, não é só porque a gente serve a Ele que a gente não vai passar pela diversidade do mundo, a gente vai sim. E aí ele nos ensina a não ser ansioso, ele ensina o respeito, ele ensina o perdão, ele ensina a respeitar pai, mãe, marido, esposa, namorada, ensina a respeitar amigo, ensina a respeitar todos. Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que quando a gente se converte a Cristo, a gente vai ser imune às coisas às adversidades que vai acontecer no mundo. Não, a gente vai sim. Agora, a gente tem um diferencial, a gente tem Jesus à frente da gente, que Ele vai nos capacitar para a gente enfrentar os nossos problemas, sem a gente precisar esmurecer, muito pelo contrário. Porque se, como o nosso irmão Isaac falou, é na fraqueza que a gente se torna forte. Por quê? É a hora que a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente busca mais. Então, assim, a gente tem que aproveitar todo esse ensinamento do Senhor, porque os tempos estão passando. E a gente se apega muito a detalhes. Roupa, será que essa roupa vai estar bem? Será que essa maquiagem está boa? A gente tem que se apegar, na verdade, no que verdadeiramente importa, que é servir a Cristo. E a gente está esquecendo do que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é servir a Cristo com retidão, com prudência. E a gente está esquecendo isso. A gente está se preocupando tanto com as coisas fúteis desse mundo, que a gente está dando mais importância a essas coisas do que a Cristo, que é a obediência, que é a sabedoria que Cristo tem para nos oferecer. E a gente, às vezes, a gente peca, né? E aí a gente fala, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas será que é lícito para a gente ficar pecando e achar que Deus vai perdoar? E só porque Deus perdoa, a gente tem que ficar errando, vacilando? Assim também a gente tem horas que a gente dá mais valor, a gente busca mais agradar a um companheiro, a nossa mãe, a nosso pai, ao nosso filho, do que agradar a Cristo. Tem muita gente que faz de tudo para não perder seu casamento, faz de toda loucura, mas é incapaz de fazer uma loucura para poder agradar a Deus. E aí se acha incapaz, eu não tenho capacidade de servir ao Senhor. Mas tem sim. A questão é qual é a prioridade. A prioridade é quem? Quando a gente prioriza o Senhor, a gente é capaz de tudo. Mas quando a gente não prioriza, tudo se torna pouco. Porque eu estou cansado. Porque a chuva vai me pegar. Porque isso, porque aquilo. Mas Deus ensina. A gente, todo mundo, Deus sabe que a gente é limitado. Deus sabe que a gente é humano. Deus sabe de tudo. Mas a gente não pode ficar justificando
que só porque somos seres humanos que a gente não vai poder buscar. Vamos sim, porque a igreja somos nós. E se a gente hoje, nesse tempo de coronavírus, Deus está separando quem são os deles. Então ele agora que a gente está vivendo isso aqui, porque isso é só o começo, para a gente se separar, para ele saber quem está mesmo com ele e quem está com ele apenas para ser um jovem cristão ou um adulto cristão, apenas por cliques, apenas por status. Porque o mundo hoje está perdendo a noção de que a gente se veste para o mundo para vender uma imagem duvidosa e a gente esquece que existe um olheiro que está a todo o redor. O que a gente faz e o que a gente não faz. O que a gente age como a gente não age. A gente esquece que esse olheiro é 24 horas. E a gente se preocupa mais em saber se algum irmão está vendo a gente de tal forma, porque a gente está vendendo aquela imagem, mas quando a gente se desfaz da presença daquela pessoa, a gente é outra. E a gente esquece que Deus está 24 horas, tanto nas nossas personalidades, aonde a gente está. Deus está constantemente. Então a gente está mais se preocupando com o que o ser humano está pensando da gente do que a gente. A gente não está vendendo nossa imagem para Deus, a gente está vendendo nossa imagem para o ser humano. E aí nisso a gente está perdendo a noção de que é ser cristão. Porque a gente está mais preocupado com o mundo, com o que o mundo pensa, com os cliques, com o Instagram, com os cliques que o Instagram mostra, as personalidades. Gente, o que a gente vê no Instagram, o que a gente presencia nas redes sociais, não é o que a pessoa é. Nem todo mundo que tira aquela foto, que está vivendo aquele momento, que está naquela vida luxuosa, não quer significar que aquela pessoa realmente está. Por trás daquilo ali existem vários cenários que a gente não está por dentro, mas Deus sabe. É verdade. E a gente escuta muito falar assim, pra que eu vou seguir a Bíblia, pra que eu vou entrar numa igreja, se vai acontecer a mesma coisa que acontece com as pessoas ruins, acontece com as pessoas boas que estão na igreja. E hoje eu vi uma passagem no Devocacional falando que o benefício é a diferença das pessoas cristãs, das pessoas que creem em Deus, são que elas sabem passar pelos momentos de provações com alegria e esperança. Porque Jesus falou que a gente iria passar por provações, mas a gente tem a Ele. Ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador. Então a gente, seguindo a Bíblia, seguindo a Jesus, a gente está sempre um passo à frente, a gente está sempre em vantagem, né? E outra coisa, por que seguir a Bíblia ao pé da letra? Porque essas pessoas, a gente cristão, porque a gente faz isso, a gente segue a Bíblia. Foi escrita por vários homens, através da instrução do Espírito Santo, através da instrução de Jesus. E também porque a Bíblia é muito mais do que um manual a ser seguido. A Bíblia é o próprio Jesus. Lá em João 1:1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é quem? O Verbo é Jesus. Ele estava com Deus na criação. E por isso que somos chamados de a imagem e semelhança de Cristo. Então, é muito mais do que seguir palavras, é seguir a Jesus, é ter Jesus guardado no nosso coração, é viver Jesus. Então, é muito mais do que um manual a ser seguido. Com certeza. E sabendo que o ser humano passa por processos. Esses processos a gente passa por lapidação todos os dias. Não se sinta fraco nem menos do que ninguém, porque você está passando por processo. A gente passa por processo todos os dias, porque a gente tem sim, a gente é ser humano, mas não vamos justificar porque somos seres humanos, porque Jesus veio à Terra como ser humano. E nem por isso ele pecou, ele andou em retidão. Mas aí a gente, como a gente tem, na Bíblia também fala que o coração do homem é leviano, ele passeia, ele pensa várias coisas, então a gente precisa internalizar isso dentro da gente, canalizar, que a gente precisa andar em retidão, em prudência. Se a gente tiver disciplina de prudência, a gente vai, no mínimo, quando a gente saber que aquele ato não vai agradar a Deus, a gente vai estacionar os pensamentos e vai ver que não vai ser prudente aos olhos de Deus. Então, o que é que a gente faz? A gente está se preocupando, como eu vou repetir, que a gente está se preocupando demais com o que os outros pensam sobre nós. Mas e o que Deus pensa sobre nós? A gente tem o Jesus, o próprio Jesus, que é a Bíblia. Então a gente tem tudo aqui que ele fala, o que agrada e o que desagrada a ele.
Então, às vezes, Deus fala do cristão frio, que é fácil para esquentar, do quente, fervoroso e o morno. Você vê que ele fala até do morno, que ele fala o quê? Que é aquele que não sabe se está na igreja ou se está no mundo, não sabe se quer servir ou se quer servir, mas servir do jeito dele. Eu quero servir a Cristo sim, mas eu quero servir do meu jeito. Eu quero pensar com meus pensamentos, eu quero usar minha força para tudo. E não é. Saber que servir a Cristo é ser dependente de Cristo. É saber confiar no Senhor. E é isso que as pessoas não estão dispostas a perder. O seu eu para viver para Cristo. Depositar a sua confiança em Cristo é você descansar. Mas será que a gente tem capacidade para isso? Será que nossas mentes estão preparadas para isso? Para a gente passar por um problema e descansar? Abraão foi o pai da fé, porque ele descansava, mesmo sabendo que estava ao redor dele tudo de que não prestava. Mas Abraão descansava, ao ponto de entregar seu único filho, filho da promessa dele, para que ele provasse ao Senhor de que ele era fiel a ele. Será que a gente hoje está com essa fé ao ponto de entregar o que a gente tem de melhor para Deus? Será que o nosso melhor hoje, naquela época foi o filho de Abraão, mas será que o nosso melhor hoje é o nosso filho para Deus? Ou será que a gente está botando até acima do nosso filho algo como as redes sociais? Tem muita gente que se preocupa mais com as redes sociais do que com o seu próprio filho. Então, assim, será que a gente está dando o nosso melhor para Cristo? Será que a gente está se lapidando, se santificando, se negando para que Deus venha crescer em nós? Aí, eis a pergunta. Será que a gente está preparado para servir a Cristo? Ou a gente está convencido apenas de que serve a Cristo? Porque a gente quer viver, sim, Cristo, mas a gente não quer abrir mão do nosso ego para viver para Cristo, para viver Cristo. Porque viver Cristo é lapidação, é processo. É que nem o ouro. O ouro passa por um processo para chegar até a vitrine, para brilhar, para ser vendido. Então a gente vai passar por um processo para um dia a gente brilhar. Mas brilhar aqui na terra, sim, mas constantemente no céu. E a gente está se preparando para subir. Que aqui só é uma passagem. Mas será que a gente está preocupado com a subida? A gente está preocupado com a nova que a gente está vendendo a Deus? Será que a gente está preocupado com o que Deus está pensando sobre nós? Quando a gente pensa algo, porque Deus é dono de todas as coisas, é Deus que dá a vida, é Deus é o dono da morte, Deus ele pode tudo. Será que a gente pensa nisso ou a gente vê Deus apenas como um ajudador? A gente só quer a bênção, mas não quer o abençoador. E para servir a Deus a gente precisa abrir mão. Será que a gente está disposto a abrir mão de tudo que a gente acha que conquistou sozinho? Porque o ser humano ele ainda chega a ser hipócrita a dizer que conquistou um emprego tal porque se esforçou. Não, quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Quem abre a cova é Deus, quem fecha a cova é Deus. Quem tira um do hospital é Deus e quem coloca é Deus. Deus permite e Deus tira. Então a gente tem que ter essa noção de que Deus é dono de tudo. Exatamente. E juntando agora aqui o que todo mundo falou, né? Isaac falou sobre as adversidades, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente forte, porque a presença de Deus vem e nos enche, né? Ela falou sobre seguir o próprio exemplo que é Jesus. A gente falou sobre se alegrar, né? Sempre dar graças. Aí a gente vai abrir agora em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Interessante aqui. Eu acho massa quando a Bíblia junta tudo que já passou em um único ponto. Mas a gente remete tudo que já passou nesse ponto. Aí Filipenses 4:4. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegres. Então sempre cheios de alegria, sempre dá graça. Então quando a gente passa pelas adversidades, a gente tem que saber que tudo coopera para o bem. Então lá na frente, mesmo que a gente não entenda hoje, vai dar certo, já deu certo. Então alegrai-vos sempre. Aí a gente vem para o 5. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. Qual a questão do exemplo aí? Qual a melhor forma de mostrar que algo é bom, se não for por exemplo? Se a gente vai dizer que tal filme é legal, mas só dizer que o filme é legal, a pessoa vai ficar, tá bom, posso ver depois. Agora, se você vier com um exemplo, rapaz, o filme tem carro caindo, velho, tem prédio explodindo assim, cabeça voando. Rapidinho a pessoa bate uma curiosidade inexplicável. Então, algo que o exemplo traz,
e ser o exemplo, no caso, seguir ainda o maior exemplo que tem, que é Jesus, é algo que vai ganhar muita gente, e a gente mesmo vai poder estar firmado na palavra com isso. Então agora a gente vai para o 6. Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. A questão que cada adversidade que vem, a gente pode ficar inquieto, pode ficar impaciente. Ao invés de continuar fraco e buscar a resposta em Cristo, que na nossa fraqueza a gente se fortalece, a gente quer nos fortalecer por nós mesmos, quer resolver por nós e acaba atrapalhando tudo, porque é aquele momento que a gente tem que dar espaço. Porque se a gente está daquele jeito ali, é permissão de Deus, então a gente está daquele jeito porque Ele quer agir, só que a gente, na nossa limitada e estúpida inteligência, a gente não quer abrir mão disso, a gente quer resolver por nós, então a gente vai fazer de tal jeito, esquecendo que tudo coopera por bem, e pior ainda, a gente não dá espaço para Deus vir e transformar. Aquela questão os sãos não precisam de médico, não quer dizer que eles não precisam, ou que eles não vão deixar, só que muitas vezes esses sãos abrem mão de um check-up, por assim dizer. Eles abrem mão de chegar e buscar algo, sendo que para eles está tudo bem. O são não precisa de médico, não que não precise, mas muitas vezes eles não querem, só porque eles não estão com uma doença aparente, não estão tossindo até umas horas, não está saindo sangue pelo nariz. Então, está bem, que está bem, não tem para quê. Só que às vezes a gente esquece que a gente está bem, porque Satanás não está apertando, porque sabe que se apertar a gente vai buscar Jesus. Aí some o exemplo, a gente não procura o exemplo, a gente não se firma na palavra. E esse é o problema. Ficar quieto é resolver por nós mesmos. Aí a gente vai para a parte B do 6. Contem a Deus as nossas necessidades, as necessidades de vocês, e não esqueçam de agradecer. Esse finalzinho aqui que é interessante. Está falando sobre regozijar-vos sempre. Eu lembrei que uma vez eu levei Laura no shopping. Aí eu não comprei nada. A gente estava andando normal, né? Eu fui fazer, não sei o que eu fui fazer. Só que a gente passou por uma loja de brinquedo. Eu falei, Laura, bora ver o brinquedo. Tá, a gente entrou. Ela foi, viu uma boneca da LOL, né? Grandona. Ela, a boneca da LOL! Ah, sei que lá, pronto. Aí pegou a caixa e saiu. Só que quando a gente tá chegando perto de casa, ela podia dizer, pô, a gente foi no shopping. Ela vira e fala, não, hoje foi um dia muito feliz, porque eu toquei na caixa da boneca da LOL. A alegria dela foi por causa de uma caixa, não foi nem por causa da boneca. Eu toquei na caixa da boneca da LOL, a LOL super rara também, a LOL rara, a LOL original. Eu falei, você tá feliz por causa da caixa? Ela é. Eu falei, se você pegar essa boneca, ela... Pra ela só tocar na caixa dava ótimo. Então regozijar-vos sempre, a gente esquece de agradecer pelas pequenas coisas. Às vezes a gente está só na caixa aqui, Deus quer dar o que está dentro da caixa. Mas como a gente só pega na caixa, tá bom, não quero saber de nada. Eu quero ver aqui o negócio grandão na minha frente. Mas se for só a caixa, a gente não agradece. A gente esquece das pequenas coisas. E se a gente não agradece nas pequenas, como é que a gente vai agradecer na grande? Com certeza, né? Se Laura se alegrou só apenas em tocar na caixa. Isso. E aí Deus manda a gente ser que nem as crianças, né? A criança se alegrou apenas por ter tocado na caixa. Imagine nós. A gente tem que se alegrar apenas por estar aqui. A gente tem que estar feliz por a gente estar aqui. Porque muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí a gente está aqui, está adorando, tem um Deus que nos protege, que nos garante a vitória, tem um Deus que fala que mesmo que a gente perca em carne, a gente vai ter a vitória lá no alto. E aí a gente chora, né? A gente esbraveja, a gente se estressa, a gente não tem paciência. Realmente, falando se torna fácil, né? Ah, não tenha paciência que não sei o quê. Se torna muito fácil na teoria, mas na prática não. Porém, quando Deus fala que Ele é o nosso Salvador, então a gente tenta mesmo, com todo o nosso coração, a gente agarrar essa palavra do Senhor, mesmo que a gente vai se acalmando. Eu me lembro que quando eu tive síndrome do pânico, e eu passava por muitas tribulações, pensamentos variados. Se vocês pensam 6.000 pensamentos por dia, eu pensava 10 por dia, 10.000 por dia. E aí, um pensamento acelerado, na hora de dormir eu ficava angustiada, eu pensava na minha filha, eu pensava em morrer, eu pensava
como é que meu esposo ia me suportar, sei lá, sabe, era mil coisas. E aí sempre Deus vinha, quando eu vinha para os cultos, eu não conseguia assistir muita reunião, porque síndrome do pânico você fica meio atribulado, então você não consegue ficar muito tempo parada em um lugar. E aí eu me lembrava da palavra do Senhor todos os dias. E aí eu fui me desprendendo daquele medo que me atormentava, que tirava o meu sono. E aí eu fui percebendo que, não. Aí uma vez meu esposo me perguntou: que Deus é esse que você serve? Porque se você está indo buscar todo dia e ainda ele está lhe falando para você ter fé e você está com medo, realmente para as palavras de quem não passa é muito fácil. Mas eu canalizei aquilo quando ele falou para mim que cadê o Deus, né? E aí eu comecei a perceber que realmente eu estava sendo injusta com Deus, porque eu me lembrei das diversas testemunhas que eu tenho a contar, que Deus me deu as bênçãos, e aí eu esqueci desses detalhes para poder sofrer pelo meu momento, porque foi só um momento, não era uma coisa que eu ia viver eternamente. Hoje eu estou aqui, sou líder do grupo jovem, líder não, sou apenas à frente, porque o líder na verdade é o Senhor, Ele nos capacita todos os dias para estar aqui, a gente passa nossas lutas diárias, mas a gente está aqui todos os dias, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Então eu lembrava tudo disso, lembrava isso, eu lembrei das diversas bênçãos que Deus me deu, e aí eu fui me libertando. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor e para testemunhar também o que eu passei. É uma doença invisível, porém para mim era pior do que viver qualquer doença visível aos olhos do homem. Mas Deus me sustentou, me trouxe até aqui, usou uma pessoa maravilhosa para estar do meu lado, me apoiando neste momento, porque ele não era cristão e aceitou o Deus que eu apresentei a ele e está até hoje servindo ao Senhor. Então, assim, para finalizar eu sou grata a Deus pela minha família, mesmo que a gente passe por um momento de estresse, mas a nossa família, abaixo de Deus, é o nosso alicerce. Hoje quem ainda é filho, não, todos nós somos filhos, mas ainda quem mora com seus pais, é o alicerce, é a sua família, pai e mãe. Para quem sai da casa de seus pais, que na Bíblia fala que se tornam nossos parentes, o marido, mesmo que não tenha filho, é o alicerce deles, e assim consecutivamente. A gente vai passando por etapas e lapidações. E para finalizar, vamos lá em Salmo 19, 105. Lá em Salmo 19, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então só aqui a gente já sabe que Deus já deixou essa instrução. Quando ele fala lâmpada é o quê? Lâmpada é o que clareia. Aqui a gente está em um ambiente onde as lâmpadas estão clareando e a gente está tendo visibilidade do que a gente está tendo aqui ao nosso redor. Então é justamente a palavra de Deus nos mostra isso. Lâmpada para os nossos pés é a visibilidade que Deus nos dá para a gente visualizar o que é certo e o que é errado. E luz para os nossos caminhos é o que Deus vai prosperando quando a gente é fiel, quando a gente se santifica, quando a gente busca em espírito e em verdade. Porque hoje os cristãos estão buscando a Deus apenas por buscar. Mas Deus conhece aqueles que o servem e os que apenas fingem que servem. Que são os que estão em Cristo, nova criatura se torna. A gente percebe pelos frutos do Espírito Santo que a gente vai aprendendo. E os que não servem são aqueles que estão na igreja todo dia, mas quando sai da igreja continuam com os mesmos frutos, que é os frutos do mundo, que é o rancor, a inveja, às vezes quando faz. Não estou dizendo a você que é fácil se lapidar, se dominar, é buscar algo que você não vê, mas que você confia, que você acredita que existe, porque é o que você tem de melhor para você se apegar. Mas eu estou dizendo que para você, que a gente que confia, a gente que entrega o nosso coração ao Senhor, não tem do que se arrepender. Porque mesmo que a gente não veja, a gente sente, a gente vive essa experiência. Quando a gente consegue algo que a gente acha impossível, e Deus vai lá e coloca. Às vezes eu já consegui emprego, gente, onde eu não coloquei currículo. Pense aí, eu nunca coloquei currículo nessa empresa e fui chamada na empresa. Então Deus abriu uma porta onde não tinha paredes. Entendendo aquela música Prioridade, né? Que Deus é o Deus que abre portas onde não tem paredes. Então, assim,
é real, não é visível, mas é real. Mas é um Deus que a gente crê, que a gente acredita, que a gente pode confiar, porque Ele pode não estar aqui em carga, mas o Espírito dele eu sei que se faz presente nesse exato momento. Então, para aqueles que crêem, continue crendo, quem tem ouvido, ouça, que tem coração, que seu coração se lapide cada vez mais, e a gente possa dar o nosso melhor a Cristo, deposite seu melhor tempo. Não sirva a Deus por obrigação, sirva a Deus por prazer. Se você não tem o prazer em servir a Cristo, então não sirva por obrigação, porque Ele nem gosta disso. Ele te convida a servir a Ele com o coração disposto. Ele não quer que você se sinta preso, nem que você se sinta coagido, nem de uma gaiola, porque serve a Deus, você agora não pode mais fazer aquilo. Então, faça uma escolha. De que lado você quer estar? Você quer estar do lado do mundo ou você quer estar do lado de Deus? Porque servir a Cristo não é servir a Cristo de qualquer jeito. Até a Bíblia ensina isso, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas a gente quer fazer tudo que é lícito, achando que convém a Cristo e não convém. Então a gente tem que saber separar essas coisas, a gente tem que aprender a respeitar a nossa maior autoridade, que é o Senhor, e a gente tem que aprender a saber o que é agradar a Cristo. Então, que Deus nos abençoe vocês, que essa não vai ser o único programa, será de vários, e que a gente cada dia mais venha se permitir, que Deus venha nos permitir estar aqui, e que ainda que a gente não esteja, mas quem estiver sentado aqui, passe as mesmas mensagens, que Deus use cada um de nós, e que essa mensagem chegue como lapidação diária para todos nós, porque Deus é o fôlego de vida. Então que esse fôlego de vida chegue até vocês, chegue até nós todos os dias, então até os fins dos tempos, até que nosso coração pare, mas que até que antes o coração não pare, a gente sirva a Cristo, mas servir a Cristo com verdadeiro coração, em nome de Jesus.